Bom, nós vamos começar falando sobre o ensino e aprendizagem da geografia no primeiro ciclo. Esse é o nosso grupo, com a Ana Beatriz, eu, Carolina, Eduarda, Gabriele, o Lucas e a Mari. Para o primeiro ciclo, o que a geografia deve abordar? Ela deve abordar questões relativas à presença e ao papel da natureza, no caso, com a ação dos indivíduos na construção e a construção do espaço geográfico. Ela deve abordar a manifestação da natureza em suas múltiplas formas, presentes na paisagem local. Ela deve também abordar a relação tempo-espaço nas paisagens. Ela deve ser uma forma de observar, descrever, representar e construir explicações, que são procedimentos que podem aprender, que as crianças devem aprender a utilizar. O professor deve conhecer quais são as ideias e os conhecimentos que os seus alunos têm sobre o lugar em que vivem, sobre outros lugares e a relação que tem entre eles. No caso, as práticas de ensino. O professor ele deve ensinar os alunos a ler uma imagem, a observar uma paisagem ou ainda a ler um texto, mesmo que esse aluno ainda não seja alfabetizado. Uma imagem como representação. Ele deve desenhar. É uma maneira de se expressar a característica desse segmento da escolaridade e um procedimento de registro que é muito utilizado na própria geografia. Ele deve usar a construção da linguagem cartográfica, que acontece mediante o trabalho com a produção e a leitura de mapas simples. O estudo do meio, o trabalho com imagens e as representações do lugares são recursos bem interessantes, recursos didáticos pelos quais os alunos eles podem construir e reconstruir. É importante também que a gente percebe que a geografia ela não está sozinha, ela tem uma interface, ela está ligada com a história, porque muitas vezes o que a gente vê de paisagem, seja ela de natureza ou a modificada pelo homem, ela tem uma historicidade. Ela era de uma forma e agora passa a ser de uma outra forma. Então, elas estão ligadas, tanto temporais como espaciais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os objetivos que se espera que os alunos atinjam, né, no final do primeiro ciclo do ensino de geografia. A gente separou aqui 3 objetivos que a gente vai frisar eles. O primeiro é reconhecer semelhanças e diferenças nos modos que diferentes grupos sociais se apropriam da natureza e a transformam. Isso está relacionado a outros grupos sociais que vivem na região, no país, por exemplo, afrodescendentes e grupos indígenas. O segundo é saber utilizar a observação e a descrição na leitura direta ou indireta da paisagem, sobretudo por meio de ilustração e da linguagem oral. Isso é sobre saber utilizar mapas e a comunicação também para se alocar em posição, você saber seu local por onde você vive. E o último é reconhecer a importância de uma atitude responsável de cuidado com o meio que vive, que é um meio que é mais relacionado à preservação do meio ambiente, o que a gente pode fazer para contribuir com ela. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os blocos temáticos. Os blocos temáticos são basicamente sugestões, né? Não é uma sequência de assuntos, não tem ordem de importância. Então, é uma sugestão sobre o que deve ser aprendido, que os professores podem seguir segundo esse documento. São 4 e eu vou falar brevemente sobre eles. O primeiro é tudo é natureza, que a presença da natureza é tudo que está visível ou não na paisagem local. É que é por meio da observação e descrição, né, os alunos podem reconhecer a presença da natureza em seus hábitos. Por exemplo, a dimensão utilitária da natureza como recurso natural,
E outros assuntos também podem ser abordados, que até ultrapassam isso. Por exemplo, são características biofísicas da natureza e relações afetivas também que a gente tem com o local que a gente vive. Aí tem conservando o ambiente, que é um tema que proporciona a compreensão de diferentes relações que indivíduos, grupos sociais e sociedade estabelecem com a natureza no dia a dia. Esse tema a gente pode desenvolver por meio de algumas problematizações, né? Que é do local onde o aluno está inserido, pode discutir, por exemplo, comportamento social e as relações dele com a natureza. Também é interessante abordar nesse tema, que é o conceito de áreas protegidas, né? Áreas demarcadas. Aí tem também transformando a natureza diferentes paisagens, que é o estudo sobre motivos, técnicas e consequências da transformação e uso da natureza. Então, esse é um tema que a gente pode integrar bastante com o ensino da história, geralmente no que se refere a relações culturais, econômicas. A gente pode usar, por exemplo, trabalhar com os animais, né, para reconhecer a trajetória da paisagem local, como que ela se modificou através dos anos. É interessante que ele leve em conta também pesquisas sobre grupos sociais, assim como já foi abordado anteriormente. Por último, mas não menos importante, é o lugar e a paisagem, que é as relações mais individualizadas dos alunos com o lugar em que vivem. Isso aí, basicamente, é porque os alunos moram ali, as condições do lugar que eles vivem. Você pode aprofundar também na compreensão desses aspectos, de como ele percebe a paisagem local, diferente do coleguinha, por exemplo. Também dá para discutir normas locais, normas implícitas ou não. Por exemplo, alguma tradição que tem no local, etc. Então, como eu disse anteriormente, esses blocos eles são conteúdos, né, de várias dimensões, né? São tanto conceituais quanto procedimentais e atitudinais. E são todos considerados fundamentais para atingir as capacidades definidas por segmento, né? No caso da geografia. E tem algumas relações que entre são várias, eu separei algumas aqui também. Por exemplo, conhecimento das relações entre pessoas e o lugar, as condições de vida, histórias, relações afetivas e de identidade com o lugar onde vivem, e também identificação da situação ambiental da sua localidade, proteção, preservação do ambiente e sua relação com a qualidade de vida e saúde. É basicamente isso, os blocos temáticos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre avaliação, o que a professora tem que avaliar no aluno que ele tenha aprendido. São várias, então a gente separou 3. A primeira delas é reconhecer algumas das manifestações da relação entre sociedade e natureza, presentes na sua vida cotidiana e na paisagem local. A segunda é reconhecer e localizar as características da paisagem local e compará-las com as de outras paisagens. Terceiro é ler, interpretar e representar o espaço por meio de mapas simples. São vários os critérios de avaliação. Repetindo, a gente separou 3. Agora a gente vai falar sobre o ensino e aprendizagem de geografia no segundo ciclo. Primeira coisa, o que a geografia deve abordar? Então, a geografia deve abordar diferentes relações entre cidade e o campo, dimensões sociais, culturais e ambientais. Considerar o papel do trabalho, da tecnologia, da informação, da comunicação e do transporte. A preocupação fundamental é que os alunos construam as primeiras noções sobre o papel da informação, da comunicação e dos transportes na constituição dessas paisagens e nas múltiplas relações que existem entre o local, o regional e o mundial. Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos objetivos do segundo ciclo, né? A gente separou 3, mas eu vou abordar mais alguns. Espera-se que, ao final,
do segundo ciclo, os alunos sejam capazes de reconhecer e comparar o papel da sociedade e da natureza na construção de diferentes paisagens urbanas e rurais brasileiras, reconhecer semelhanças e diferenças entre os modos de vida das cidades e do campo relativas ao trabalho, às construções e moradias, aos hábitos cotidianos, às expressões de lazer e de cultura, reconhecer no lugar no qual se encontram inseridas as relações existentes entre o mundo urbano e o mundo rural, bem como as relações que sua coletividade estabelece com coletividades de outros lugares e regiões, focando tanto o presente e como o passado. Conhecer e compreender algumas das consequências das transformações da natureza causadas pelas ações humanas presentes na paisagem local e em paisagens urbanas e rurais. Reconhecer o papel das tecnologias, da informação, da comunicação e dos transportes na configuração de paisagens urbanas e rurais e na estruturação de vida em sociedade. Agora eu vou falar sobre os blocos temáticos. O primeiro é o papel das tecnologias na construção de paisagens urbanas e rurais. Ele enfoca o papel das tecnologias na configuração das paisagens urbanas e rurais, através do estudo comparativo de como diferentes grupos sociais utilizam e elaboram técnicas e tecnologias para superar seus problemas no seu cotidiano e também garantir sua sobrevivência. O segundo, informação, comunicação e interação. Esse tema se refere às alterações que o fluxo de informações fez e faz na vida em sociedade. O terceiro, que é distâncias e velocidades no mundo urbano e no mundo rural. Esse tema, ele diz respeito ao transporte e sua influência na vida em sociedade, às alterações que imprime nas paisagens. O quarto e último é urbano e rural, modos de vida. Com esse tema, a gente pode ver questões relativas ao trabalho, às tecnologias e até mesmo a comunicação que existe entre os modos de vida dos grupos sociais estudados, grupos sociais estudados, que podem ser enfocados tanto no ponto de vista do presente como no passado. Agora, os critérios de avaliação. Reconhecer e comparar os elementos sociais naturais que compõem paisagens urbanas e rurais brasileiras, explicando alguns dos processos de interação existente entre elas. Reconhecer semelhanças e diferenças entre os modos de vida das cidades e do campo. Reconhecer o papel das tecnologias, da informação, da comunicação e dos transportes na configuração de paisagens urbanas e rurais e na estruturação da vida em sociedade. Estabelecer algumas relações entre as ações da sociedade e suas consequências para o ambiente. Representar e interpretar informações sobre diferentes paisagens utilizando procedimentos convencionais da linguagem cartográfica. O último é observar, descrever, explicar, comparar e representar paisagens urbanas e rurais.